pare. O que quer que você esteja fazendo neste exato momento, pare. O que estou prestes a dizer não é para todos os que estão ouvindo. É para você. Algo aconteceu na sua vida recentemente. Um peso que parece ter se instalado entre seus ombros e que ninguém ao seu redor consegue compreender. Você tem carregado uma pergunta que parece não ter resposta. Um silêncio que grita por clareza enquanto o calendário se aproxima de um ponto de ruptura. Você sente que a espera pelo dia 1º de junho não é apenas uma data no relógio, mas um marco de uma transição que você pressente, mas ainda não consegue visualizar. Esta transmissão não é um acaso. É a confirmação de que o tempo da estagnação forçada está chegando ao fim, e o que está oculto será revelado antes que o relógio marque 23h06. Enquanto caminharmos juntos nesta reflexão, você vai reconhecer os 5 sinais que têm se repetido na sua rotina e compreender o que eles realmente significam para o seu espírito. Você vai identificar o único padrão mental que tem mantido as portas fechadas, mesmo quando você aplica todo o seu esforço, e entenderá por que o cansaço que você sente não é um sinal de fraqueza, mas de uma preparação profunda. Antes de encerrarmos, uma declaração será feita sobre a sua vida, algo que acredito ser a verdadeira razão pela qual este momento encontrou você hoje. Fique comigo até o final, pois cada palavra aqui é um tijolo na fundação do que está por vir. Você tem notado coisas que não fazem sentido para quem olha de fora. A exaustão que você sente não é física, é o resultado de uma alma que está sendo calibrada para carregar algo maior, mas que ainda não recebeu permissão para soltar o que é antigo. Seus sonhos têm se tornado vívidos, quase mais reais do que as horas em que você está acordado, trazendo mensagens de lugares que você não visita há anos. Você tem experimentado ondas de melancolia que surgem sem motivo aparente, seguidas por momentos de uma quietude absoluta. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Assustadora. As conversas com as pessoas mais próximas começaram a parecer vazias, como se você estivesse falando um idioma que elas ainda não aprenderam a ouvir. E talvez o mais revelador, você sente que está parado no mesmo lugar, girando em círculos, enquanto tudo o que você deseja parece estar exatamente um passo além do seu alcance. Muitos chamariam isso de crise, de azar ou de exaustão. Mas eu estou aqui para lhe dizer a verdade. Isso é o reconhecimento de uma mudança de frequência. A estagnação que você vive é o espaço necessário para que a sua estrutura interna se reorganize antes da grande abertura. O que você chama de atraso, o céu chama de alinhamento. A exaustão é o custo de sustentar um nível de energia que você ainda não aprendeu a canalizar. Respire fundo agora. Deixe que essa verdade chegue ao lugar mais profundo da sua consciência, onde você guarda a esperança que quase foi extinta. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo um sim consciente para esta nova estação. É o menor dos acordos, mas é o mais real,
pois firma a sua disposição em deixar a amarra cair. Digite 888, depois volte imediatamente para mim. O que quase ninguém compreende é que essa sensação de peso não é um erro de percurso. É um sinal de que você está carregando algo que não lhe pertence mais. Você tem operado sob uma expectativa que lhe foi imposta por gerações passadas, por vozes que disseram que o valor de uma pessoa é medido apenas pelo esforço, pelo suor e pela dor. Mas observe a natureza. Uma semente não cresce pelo esforço de empurrar a terra. Ela cresce porque o tempo da estação chegou e a umidade a envolve. Você tem tentado forçar o desabrochar quando, na verdade, tudo o que precisava era permitir o rompimento da casca. Você tem vivido como um capitão que mantém a âncora baixada, mesmo com o motor ligado e as velas abertas, temendo que, se soltar o cabo, a embarcação seja levada para um lugar desconhecido. Mas o dia 1º de junho é o momento em que a maré muda. A correnteza está virando a seu favor. E se você não soltar a âncora agora, o estresse desse cabo esticado será tudo o que você conhecerá. A revelação que você espera não virá como um raio do céu, mas como uma permissão interna que você finalmente se dará para deixar o passado onde ele pertence. Imagine um ancoradouro, onde as cordas estão cobertas de cracas e musgo, rígidas pelo tempo e pelo abandono. A sua vida emocional tem sido esse ancoradouro. Você se acostumou tanto com a resistência que, quando a paz tenta se aproximar, você automaticamente se prepara para o próximo golpe. É uma resposta de sobrevivência que serviu a você em tempos difíceis, mas que agora atua como uma barreira entre você e o que está designado para a sua nova fase. O rompimento das amarras não é um ato de violência, é um ato de rendição. É reconhecer que a luta terminou. Não porque você venceu, mas porque você parou de lutar contra o fluxo que sempre esteve lá para guiá-lo. À medida que o dia se aproxima, essa sensação de que algo está prestes a acontecer vai se intensificar. Não se assuste com o silêncio que precede o rompimento. Na natureza, a calmaria antes da tempestade é apenas a natureza prendendo o fôlego antes de uma renovação total. Permita que esse reconhecimento cele onde ele acabou de tocar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne permanente no seu próprio registro pessoal. Digite, depois volte agora para mim. Considere agora que o like que você oferece é o seu amém sem palavras. Não é uma métrica de rede social, não é uma validação de números. É um acordo silencioso de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão e verdade. É a sua forma de dizer que, sim, o reconhecimento foi feito e que você aceita a verdade que foi colocada diante de você. A solução para a sua angústia não está em fazer mais, em buscar mais ou em forçar as portas que permanecem trancadas. A solução é um retorno à sua essência. É um desaprender de tudo o que lhe disseram sobre ser digno de conquista. Você não precisa construir o seu valor. Você precisa apenas reconhecer que ele sempre esteve lá, esperando que você parasse de se esconder atrás da sua produtividade. Imagine-se em um pátio amplo, onde o sol aquece o chão de pedra e o vento sopra sem o som de urgência. Esse pátio é o seu lugar de direito. Você não precisa correr para chegar lá, você já está nele. O que você precisa é apenas sentar-se e permitir que a sua respiração volte ao ritmo natural, o ritmo da confiança em vez do ritmo da pressa. Neste exato momento, há alguém na sua vida que veio à sua mente enquanto eu falava. Pense nessa pessoa. Ela está quieta de uma maneira que ninguém percebe, carregando um cansaço que ela esconde por trás de um sorriso educado. Ela tem trabalhado com uma dedicação imensa, mas os resultados parecem sempre fugir, como se houvesse uma barreira invisível entre ela e o sucesso que ela merece.
Esta pessoa é alguém que também sente a vibração deste momento, alguém cujo coração está esperando por uma palavra que valide a sua longa espera. Envie esta mensagem para ela. Não faça isso como quem recomenda um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. O que foi revelado a você por design também está sendo entregue a ela por providência, exatamente no momento em que a coragem dela estava começando a vacilar. Antes de chegarmos ao encerramento, preciso que você firme um selo sobre esta experiência. Você não é mais a pessoa que iniciou esta conversa, carregando o peso da pergunta não respondida. Você agora possui a clareza de quem sabe que o rompimento é inevitável. Não as digite como um desejo ou uma esperança de um futuro distante. Digite como uma confirmação presente. O acordo que foi formado entre o alto e a sua audição nas últimas dezenas de minutos é a base sobre a qual você viverá os próximos meses. Digite lentamente. Sinta cada letra sendo registrada. Você tem sentido essa exaustão profunda, essa fadiga que não parece vir do corpo, mas de algo muito mais sutil, lá onde a alma reside. Você tem tentado entender por que, mesmo com tanto esforço, o progresso parece caminhar sobre areia movediça. Mas ouça com atenção, essa exaustão não é um sinal de fracasso. Ela é, na verdade, uma calibração. O que você interpreta como cansaço é o processo de ajuste da sua frequência. Você esteve operando em um ritmo que não lhe pertence mais, um ritmo de sobrevivência que foi imposto por situações das quais você já deveria ter se desvinculado há muito tempo. Seu espírito está sendo sintonizado para uma vibração mais elevada, e esse processo exige que as engrenagens antigas parem de girar. Quando você se sente exausto sem motivo aparente, é porque a sua essência está sendo reorganizada para suportar o que vem a seguir. É como se a sua estrutura estivesse sendo fortalecida para não colapsar sob o peso das bênçãos que estão por vir. Pense no seu momento atual como um grande navio atracado em um porto onde a maré está prestes a mudar. Durante anos, você esteve preso a correntes que mantinham o seu casco colado ao fundo, impedindo que você seguisse o curso das águas abertas. Você sentia a puxada, a tensão, o desejo de partir, mais algo, um medo, uma responsabilidade antiga, uma crença limitante, mantinha o seu ancoradouro firme no leito escuro. O dia 1º de junho não é apenas uma marca no calendário. É o momento em que a maré muda de direção. É o instante em que a água sobe tanto que o peso da âncora se torna irrelevante. O que prendia você não vai se quebrar. Ele simplesmente vai se tornar inútil, porque o seu barco estará flutuando em um nível que as correntes antigas não alcançam mais. A maré está subindo e o seu ancoradouro está perdendo o domínio sobre o seu destino. Não é apenas uma frase. É o selo da sua aceitação sobre essa mudança. Ao digitar isso, você está declarando que não precisa mais lutar contra o fluxo. Você está concordando em ser levado pela maré que Deus preparou para este ciclo. É um gesto simples, mas de uma potência absoluta. Sua prontidão é o que permite que a transição ocorra sem esforço. Digite agora. Deixe que o reconhecimento se firme e depois venha logo de volta para mim. Enquanto você faz isso, olhe para a sua própria reação como uma forma de liturgia. Se este reconhecimento trouxe conforto para o seu peito, se ele acalmou o ruído da sua mente, deixe que o seu toque no ícone de gostei seja o seu amém sem palavras. Não estamos aqui para métricas, para números de audiência. Estamos aqui para o acordo. Quando você marca esta mensagem como algo que reconheceu a sua verdade, você está dizendo silenciosamente que o que foi nomeado aqui é legítimo. É um gesto de comunhão. Cada vez que este sinal aparece, ele confirma que não estamos falando de coisas pequenas, mas da realidade que você está prestes a viver. Mantenha o seu coração aberto, pois a camada que reside abaixo desta é a que vai definir o seu próximo passo.
Acalme a sua respiração, sinta a solidez do chão sob seus pés e entenda que o que estamos construindo aqui não é algo passageiro, é a fundação da sua nova estação de vida. Não há pressa, apenas a certeza de que tudo o que estava oculto está agora se revelando diante dos seus olhos. A solução para a estagnação que você vive não exige mais esforço, mais vigílias ou mais estratégias humanas desenhadas pelo seu próprio medo. Durante tempo demais, você tentou empurrar a porta que deveria ter sido aberta pelo simples fato de você estar no lugar certo, no tempo certo. O repouso na entrega é o ato mais corajoso que um espírito humano pode praticar. Não se trata de passividade. Trata-se de parar de remar contra a correnteza que finalmente decidiu trabalhar a seu favor. Você passou anos tentando controlar a velocidade do seu destino, acreditando que se não houvesse o suor do seu esforço, o resultado não seria legítimo. Mas essa era a mentira que mantinha você prisioneiro da escassez. A partir de agora, o seu trabalho não é mais criar o caminho, é apenas reconhecer o caminho que já está sendo pavimentado para você. Quando você para de lutar contra o tempo, você percebe que o tempo nunca esteve contra você. Ele apenas aguardava a sua maturidade para que você pudesse carregar o que viria a seguir. Respire fundo e solte a responsabilidade de ser o arquiteto do seu próprio milagre. Deixe que o fluxo da vida, guiado pela mão que escreve os dias, conduza você para fora do canteiro de obras e para dentro da habitação da promessa. Enquanto você processa essa liberdade, um rosto acaba de surgir na tela da sua mente. Não é um pensamento aleatório. É a memória de alguém que caminha ao seu lado na jornada, alguém que, assim como você, tem vivido um silêncio profundo. Pense nessa pessoa. Talvez seja alguém que se mostra forte para o mundo, mas que você sabe que tem carregado uma exaustão que não se cura com o sono. Alguém que mantém a postura firme, mas que guarda dúvidas que nunca confessa a ninguém. Alguém que tem trabalhado com uma dedicação silenciosa, esperando por uma resposta que parece nunca chegar. Essa pessoa carrega a mesma carga invisível que você carregou até agora. E o seu papel, hoje, é o de ser a ponte. Não guarde esta revelação como um segredo de sua posse. Envie esta mensagem para ela, não como quem recomenda um conteúdo, mas como quem entrega um suprimento necessário. É um gesto de cuidado, de ministério, de reconhecimento mútuo entre dois viajantes que estavam exaustos e que finalmente encontraram um ponto de descanso. Este movimento de entrega, este reconhecimento de que a sua história está sendo escrita por um autor que conhece o fim desde o princípio, conduz você a um novo estado de consciência. Você não é mais o órfão do seu próprio destino. Você não é mais o estranho que pede permissão para existir. Você reconhece na quietude do seu peito uma autoridade que não veio de títulos, de posses ou de aprovação externa. É uma identidade que foi forjada no fogo das provações que você atravessou em silêncio. Não as digite como quem tem dúvidas. Digite com a firmeza de quem reconhece que o quebra-cabeça da sua vida, com todas as suas peças de dor e glória, finalmente se encaixou. Esta frase é a confirmação final da sua nova estação de vida. É o reconhecimento de que, embora o caminho tenha sido solitário e íngreme, o destino final sempre foi a sua própria essência. Digite lentamente, permitindo que cada letra carregue o peso da sua decisão. Sinta o peso do que foi declarado. Sinta como o ar ao seu redor parece mais leve, como se as amarras que prendiam a sua alma ao ontem tivessem, de fato, se dissolvido na clareza desta nova manhã. Você está prestes a entrar em um tempo onde as coisas que você buscava começarão a buscar por você. É o princípio da colheita que segue a obediência do repouso. Agora, receba a bênção que sustenta o seu próximo passo. Você é comprometido com a verdade que agora habita o seu ser.
Você é comissionado para viver a partir dessa nova identidade, sem pedir desculpas pela sua luz. Você é enviado para caminhar nesta nova estação com a autoridade de quem compreendeu que a luta terminou e a colheita começou. O que você carrega não é mais um fardo, é uma semente. O que você vive não é mais um processo de dor, é um processo de preparação para o que está por vir. Você é o que foi desenhado para ser. Você é o lugar onde o céu e a terra se encontram para manifestar o que estava oculto. Cada movimento seu, a partir daqui, será guiado pela certeza desta união. Você não caminha mais em direção à vitória. Você caminha a partir da vitória que já foi estabelecida no tempo em que você ainda nem sabia o próprio nome. Permaneça firme naquilo que foi revelado. Guarde esta palavra como o tesouro mais valioso da sua existência e saiba que, a partir deste dia, a sua vida nunca mais será lida sob a ótica da falta. Tudo o que você precisava entender para romper com o passado está aqui, presente e operante. A sua jornada agora é de expansão, de clareza e de uma paz que não depende das circunstâncias externas. Você é, em toda a plenitude da palavra, alguém que foi visto e que finalmente começou a ver. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.